Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Marlin Moura, seu professor de filosofia, e hoje estamos aqui para abordarmos tudo o que você precisa saber sobre a doutrina das ideias do grande Platão. Tudo o que você precisa saber para fazer um exame de vestibular bem preparado, tá certo? Porque essa doutrina é muito extensa. Existem páginas e páginas e seria impossível eu abordar tudo com vocês. Mas para o vestibular, o que eu irei explicar aqui sobre a doutrina das ideias vai ser suficiente para você que deseja fazer uma boa prova e ser aprovado no curso que você tanto deseja. Por isso, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e passe esse vídeo para frente para que outras pessoas tenham, assim como você, a oportunidade de estudar essa teoria fantástica de Platão. Bem, para que nós entendamos essa chamada teoria das ideias do Platão, ou doutrina das ideias, como eu prefiro chamar, nós precisamos entender que a filosofia de Platão, ela recebe diretamente três grandes influências. E professor Marlin, quais são essas três grandes influências? Se fosse você, bebê, eu anotava. Anote isso, que isso é importante. Primeira grande influência, não tem para onde correr, do mestre dele. Quem era o mestre de Platão? Sócrates. Sócrates traz a Platão o desejo de desenvolver uma filosofia que se pauta nas definições, que se pauta no desejo de trazer a verdade à tona. E não só isso. Sócrates traz também a Platão a noção de alma. Por que a noção de alma? Segundo Sócrates, a alma é o verdadeiro homem. A alma, ela subsiste depois da morte corporal. Então a alma é algo importante, é algo que deve ser levado em consideração. Segunda grande influência, professor, qual é? O debate que Platão queria colocar um ponto final. Que debate é esse? O debate entre Heráclito e Parmênides. Gente, vamos nos lembrar daquilo que falava o Heráclito e o Parmênides. Segundo Heráclito, a realidade ela era mutável. As coisas estavam em movimento perene e constante. Daí a sua célebre tese: ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Porque, segundo Heráclito, as coisas estavam sempre se modificando. Depois, o Parmênides discorda do Heráclito, dizendo o seguinte: pessoal, na verdade, o movimento é uma ilusão ocasionada pela nossa percepção. As coisas elas não se movem porque não existem coisas diferentes. A única coisa que existe é o ser. E daí vem aquela frase que causa pesadelo nos alunos logo no primeiro ano que eles estão fazendo filosofia, que é a frase: o ser é e o não ser não é. Gente, essa frase é uma frase elaborada simplesmente com um objetivo de dizer que não existem contrários. Tudo que existe é ser e o contrário do ser não existe. Ou seja, se os contrários não existem, se não existem opostos, o que é também que, consequentemente, não deveria existir? O movimento. Se você quer saber um pouco mais sobre Parmênides e Heráclito, deixa no comentário aí, porque eu posso gravar um vídeo explicando esse debate desses dois grandes filósofos que, repito, Platão vai querer colocar um ponto final. E, por fim, a terceira grande influência que Platão recebe é a influência das doutrinas órficas pitagóricas, que tratam da doutrina da transmigração da alma, que era chamada ou conhecida pela palavra metempsicose. Ou seja, a alma ela está condenada, ela está fadada a reencarnar diversas vezes até alcançar sua purificação final. Essas três grandes influências levarão Platão a formular o que ele chamou de doutrina das ideias ou teoria das ideias. E para que nós entendamos isso, nós precisamos entender algo fundamental, que é algo que está ao nosso redor. Veja, quando você para num sinal, num sinal de trânsito com seus pais, ou se você já tem mais de 18 anos e dirige, você pode olhar para os lados e ver vários carros diferentes, fisicamente, materialmente diferentes. No entanto, nós chamamos, independentemente da marca e do modelo,
todos esses objetos de carros. Platão, imbuído pela filosofia socrática, procurava as definições verdadeiras, as definições corretas. Então, Platão começa a se perguntar, gente, por que a gente chama tudo de carro se eles são diferentes fisicamente? Veja, a mesma coisa acontece quando nós vemos cachorros, um labrador, um pitbull, um poodle. Fisicamente eles são diferentes, mas nós utilizamos um conceito, uma definição para nos referirmos a esses cães. Nós os chamamos de cachorro. E aí, Platão diz, por que nós temos essa definição previamente estabelecida? De onde essa definição vem? É daí que vem a célebre doutrina de Platão chamada reminiscência. Certo? Reminiscência. A reminiscência é literalmente uma rememoração que, no caso, o homem faz daquilo que já está impresso, daquilo que já está dado na sua alma. Veja, Platão começa a se perguntar se essa alma que já tem o conhecimento em si, se é ela que produz o conhecimento ou de onde ela retira o conhecimento. E é aí que Platão vai entender que a realidade, na verdade, ela estaria dividida em duas. Por quê? Porque a realidade, dividida em duas esferas, na esfera ou no plano inteligível e na esfera ou no plano sensível, que nós costumeiramente chamamos de mundo sensível e mundo inteligível, são as duas esferas que correspondem aos mundos e ao pensamento de quem? No caso, o mundo inteligível de Parmênides, o mundo eterno, imutável, o mundo da verdade, da luz, da ciência e da alma, e o mundo sensível que corresponde ao mundo de quem? Ao mundo do Heráclito, ou seja, o mundo efêmero, o mundo do devir, o mundo onde o movimento é constante, por isso ele é mutável, o mundo da falsidade, o mundo das sombras, o mundo da opinião e, por fim, o mundo corporal, o mundo sensível, o mundo onde eu consigo tocar nas coisas porque as coisas são materiais, assim como é o nosso corpo. Segundo Platão, a alma é o verdadeiro homem. E antes da alma ser encarnada no corpo, ou seja, antes do corpo se tornar, segundo Platão, o cárcere da alma, o que foi que aconteceu? A alma vivia nesse mundo espiritual, nesse plano abstrato, nesse plano inteligível. E aqui a alma contemplou, a alma viu, a alma testemunhou, a alma enxergou, a alma aprendeu tudo aquilo que tinha para aprender. Ela enxergou tudo o que tinha para enxergar. Só que a alma que estava aqui, ela foi condenada a ser encarnada no corpo. E essa alma encarnada no corpo, ela, segundo Platão, é como uma estrela cadente que cai. Quando ela cai, ela se esfacela e, consequentemente, gera-se na alma uma amnésia. Ela se esquece de tudo aquilo que ela enxergou aqui. E professor, o que foi que ela enxergou? Ela enxergou a ideia. Ideia, pessoal, é uma palavra, mas também nós podemos chamar, ela enxergou a forma, ela enxergou a essência, ou ela enxergou, na linguagem de Parmênides, o verdadeiro ser, ou seja, as coisas, ou a coisa que não muda, a coisa que permanece. Ela enxergou a essência, que no caso seria a essência de cachorro, a essência, a ideia, é a forma. A alma tem impressa em si a imagem da forma inteligível, da essência, do ser, da ideia, do conceito, da definição do que é um cachorro. No entanto, por que a alma ela veio para cá? Bem, essa história é longa, outro dia eu conto para vocês, numa linguagem jovem. A alma fez uma merda muito grande. E o que foi que aconteceu? Um semideus, o deus mais mequetrefe, chamado Demiurgo, que é um deus artesão, literalmente, no grego a palavra Demiurgo significa o deus artesão, ele foi encomendado para arquitetar esse plano sensível, esse plano material. E o que foi que aconteceu?
o Demiurgo arquitetou esse plano material e prendeu a alma nesse plano material. Ora, para que a alma pudesse ser apreendida de modo satisfatório, esse Demiurgo começou a olhar para as ideias e começou a fazer cópias dessas ideias. Ou seja, o Demiurgo olhou para a ideia de cachorro e, olhando para a ideia de cachorro, ele fez o labrador. Aí ele olhou e disse, olha, não ficou muito parecido não, mas vai ficar aí. E ele resolveu fazer uma outra cópia. Aí ele olhou para a ideia de cachorro e resolveu fazer o pitbull. Não ficou muito parecido não, mas vai ficar aí. Bem, o Demiurgo viu a ideia de cachorro e fez o poodle. E assim com todas as raças de cães que existem. Mas não só com as raças de cães, com as mesas, com as cadeiras, com as árvores, com tudo aquilo que no mundo sensível é múltiplo. Por quê? Porque no mundo sensível reina a multiplicidade. Enquanto no mundo inteligível reina a unidade, o uno. Nós só possuímos uma ideia para cada coisa. Aqui não. Nós possuímos fisicamente várias cópias dessa ideia. Qual é a diferença? Essa ideia é puramente espiritual, abstrata, e essas cópias que foram feitas ao olhar para a ideia, essas cópias, elas são corporais, elas são físicas. Então, o que acontece? Segundo Platão, o conhecimento, ele não se realiza quando o ser humano vê essas cópias. O conhecimento, ele não se realiza quando o ser humano olha e diz, isso é um cachorro. O conhecimento é reminiscência. E a reminiscência é um voltar para dentro de si e tentar enxergar os conceitos que existem impressos na alma, que foram impressos nela graças a essa contemplação que ela teve das ideias, e trazer esses conceitos à tona. Mas para fazer isso, para rememorar todo o conhecimento, nós precisamos nos valer de duas ciências que são ciências que só a alma pode desenvolver. Por quê? Porque são ciências que fazem parte desse plano inteligível. Uma que, na verdade, fica entre o plano inteligível e o plano sensível, a matemática, e uma que é eminentemente do plano inteligível, que no caso é a filosofia. Então, através das práticas da filosofia e da matemática, mais uma vez a gente está vendo a influência das doutrinas pitagóricas, é através dessas ciências que nós conseguimos rememorar todo o conhecimento. Isso tudo que vocês estão vendo pode ser contemplado também na alegoria da caverna do Platão. Essa alegoria será tema de uma aula próxima nossa, para que nós possamos de fato explicar como que essa alegoria da caverna, ela simplesmente faz alusão de um modo metafórico a esse plano inteligível e a esse plano sensível, e o que é a passagem do sensível para o inteligível, ou a passagem do interior da caverna para o exterior da caverna. O exterior é onde nós temos a luz e a verdade e vemos as coisas como elas são. E o interior da caverna diz respeito ao lugar onde nós vemos as coisas cobertas pelas sombras, onde nós vemos as coisas como elas não são. Então, a grande ideia de Platão é criar essa teoria para que nós entendamos que a verdade, de fato, ela se encontra nesse plano inteligível que, na alegoria da caverna, como eu lhe disse, está do lado de fora da caverna. E como é que se faz essa passagem do interior da caverna para o exterior da caverna? Isso é tema de uma próxima aula, porque por hora eu tenho certeza que você, tendo associado todas essas noções que nós passamos para você, está extremamente preparado para fazer uma prova de vestibular que cobre aí a noção da doutrina das ideias do Platão. Bons estudos e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, gente!